A madrugada ainda começava quando dois homens misteriosos cruzaram os portões de Sodoma. Ninguém sabia quem eram, mas seus passos faziam o silêncio parecer mais pesado do que o comum. Naquela cidade tomada por orgulho, violência e decadência moral, não era comum que estrangeiros andassem tão tranquilos pela rua, e isso chamou a atenção de Ló, que estava sentado próximo à entrada da cidade. Ele percebeu algo diferente naqueles homens. Talvez fosse o olhar firme, talvez a postura, talvez algo espiritual que o coração dele, mesmo vivendo afastado da presença de Deus em Sodoma, ainda conseguia reconhecer. Ele se levantou, correu até eles e implorou: "Entrem, por favor, passem a noite em minha casa." Os dois aceitaram. Mas aquilo não era apenas uma visita. Eram anjos, enviados com uma missão clara: anunciar o fim de Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram mais do que simples povoados antigos. Escritos do Oriente Médio sugerem que Sodoma era um centro econômico próspero, localizado em uma região fértil e rica em minerais, especialmente em enxofre e betume, um lugar de abundância material e escassez espiritual. Historiadores como Flávio Joséfo, no século I, descrevem Sodoma como um local de excessos, ganância e corrupção moral profunda. Os anjos entraram na casa de Ló e, antes mesmo que pudessem descansar, os homens da cidade cercaram a casa, batendo com violência, exigindo que Ló entregasse aqueles visitantes. A depravação de Sodoma estava exposta diante dos próprios anjos, o que confirmava que o julgamento era mais do que justo. Os anjos então disseram: "Pegue sua família e saia, agora. A cidade será destruída." O tempo havia acabado. Mas a reação da esposa de Ló foi diferente. Ela ouviu, mas não se moveu. A Bíblia diz que Ló demorava, e sua esposa também hesitava. O coração dela estava dividido. A casa, os pertences, as joias, a rotina, os ambientes, o estilo de vida que Sodoma oferecia. Tudo isso ainda a prendia. Ela era o retrato vivo de alguém que tenta seguir a Deus com as pernas enquanto o coração corre para o lado oposto. Os anjos tiveram que pegar Ló, sua esposa e suas duas filhas pela mão e literalmente os puxar para fora da cidade. Isso mostra o quanto Deus insiste em salvar, mesmo quando a pessoa não está completamente disposta a ser salva. Uma vez fora dos muros, os anjos deram uma ordem clara, simples e severa: fujam por suas vidas. Não olhem para trás. Não parem em lugar nenhum da planície. Fujam para as montanhas. Não olhar para trás não era apenas uma instrução física, era uma instrução espiritual. A ideia era romper com Sodoma, deixar o passado, abandonar o apego. Na cultura hebraica, olhar para trás simbolizava apego emocional e resistência ao plano de Deus. Era como dizer: se eu pudesse, eu voltaria. A família correu. O chão tremia, o vento assoviava e o céu começava a mudar de cor. Quando o sol se ergueu, um clarão imenso iluminou a planície. Fogo e enxofre começaram a cair do céu, exatamente como descrito no texto bíblico. Historiadores modernos confirmam que a região do Mar Morto é uma das áreas mais ricas em enxofre natural do planeta, com grandes bolsões subterrâneos inflamáveis. É um dos poucos lugares que um evento de fogo literal caindo do céu poderia ocorrer com precisão surpreendente, misturando fenômeno natural com intervenção divina. As cidades começaram a ruir. Casas desabavam, colunas derretiam, pavilhões queimavam como palha. O calor era tão intenso que o horizonte tremia. O som das explosões enchia o Vale do Jordão, um estrondo que parecia vir do fundo da terra. Enquanto isso, Ló e suas filhas corriam mirando as montanhas, seguindo as instruções dos anjos. Mas sua esposa, ela desacelerou. Cada passo parecia mais pesado, como se estivesse sendo puxado por lembranças. Talvez estivesse pensando nas roupas que deixou no armário, no perfume caro que ficou na penteadeira, nos objetos de família que estavam guardados, ou talvez estivesse apenas com medo do desconhecido, com saudade do confortável, com receio de abandonar tudo o que conhecia. Ao longe, o céu queimava.
o cheiro de enxofre enchia o ar. E naquele momento de tensão, num único segundo de indecisão, ela fez o que Deus havia proibido. Olhou para trás. Não foi um olhar inocente. Foi um olhar que dizia: eu ainda amo o que Deus está destruindo. E foi ali que o fim dela chegou. A Bíblia diz que ela se transformou imediatamente em uma estátua de sal. Não uma metáfora, uma estátua literal. Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores judeus, escreveu que em seus dias ainda era possível ver a figura de Sal da esposa de Ló. Ele acreditava que o corpo dela foi atingido por uma chuva intensa de vapores minerais e cristais que compõem a paisagem do Mar Morto até hoje. Quem já visitou a região sabe que existem formações de sal enormes, algumas em formas antropomórficas, figuras que lembram seres humanos. A morte dela virou lembrança eterna, um monumento visível, um aviso silencioso. A história da esposa de Ló não é apenas sobre desobediência, é sobre apego, é sobre indecisão, é sobre o coração dividido, é sobre o perigo de amar o que Deus já decidiu deixar para trás. E talvez você, enquanto escuta essa história, sinta que existem partes da sua vida que parecem Sodoma, lugares que te seguram, te prendem, te puxam para trás, mesmo quando Deus está chamando você para um futuro diferente. Talvez sejam relacionamentos tóxicos, hábitos antigos, vícios ocultos, rotinas destrutivas. Talvez sejam mágoas, orgulho, lembranças de um passado que insiste em chamar o seu nome. O olhar da esposa de Ló mostra que nem sempre a destruição vem de fora. Às vezes, ela vem de dentro, de um coração que não consegue se desapegar do que um dia fez parte da nossa vida, mas que já não pode mais caminhar conosco. Se essa história está fazendo sentido para você, aproveite esse momento e inscreva-se no canal. Assim você acompanha todos os próximos episódios dessa série poderosa e ajuda o algoritmo a recomendar este conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens profundas. E se puder, deixe o seu like, isso fortalece muito o nosso trabalho. Voltando à jornada, Ló e suas filhas finalmente chegaram ao alto das montanhas, exaustos, suados, tremendo, mas vivos. Quando olharam para trás, já do alto, bem depois do julgamento, viram apenas fumaça subindo como a fumaça de uma fornalha gigante. O vale inteiro tinha desaparecido. As cidades que antes brilhavam com banquetes e luxo agora eram apenas cinzas. Nada restou. O que um dia foi sinônimo de riqueza se tornou sinônimo de destruição. A esposa de Ló ficou para trás, presa no passado que ela se recusou a abandonar. E essa é a marca eterna dessa história. O futuro exige coragem. O passado exige renúncia. Às vezes, o maior milagre de Deus não é abrir o mar, derrubar muralhas ou fechar a boca de leões. Às vezes, o maior milagre é nos ensinar a seguir em frente sem olhar atrás. A estátua de sal permanece como um lembrete imperturbável do perigo de um coração dividido. Um lembrete visível de que hesitar pode custar caro. Um aviso para todos que tentam caminhar com Deus olhando para o passado ao mesmo tempo. Que essa história fale profundamente com você. Que te ajude a soltar o que aprisiona. Que te ensine a confiar no novo que Deus está preparando. E que te lembre todos os dias de que o chamado de Deus é sempre para frente, nunca para trás. Se essa mensagem tocou sua vida hoje, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra.